Sujeitos processuais, partes e advogados. Partes é subjetivo, pode ser autor ou réu, pessoas capazes ou incapazes. Incapazes podem acionar o judiciário se representadas ou assistidas. Quando uma pessoa morre, se extingue a personalidade jurídica e surge um evento chamado espólio, que é sucedida pelos herdeiros no processo. Dicas importantes. A capacidade absoluta é somente do menor. Os demais são relativamente incapazes. O menor pode litigar desde que representado através de procurações públicas ou particulares. Advogados são públicos e privados. Vou falar primeiramente sobre o privado. Privados são profissionais legalmente habilitados a orientar, aconselhar e representar seus clientes, bem como defender seus devidos interesses. Já os defensores públicos são pessoas formadas em direitos que não necessitam de inscrição na Ordem de Advogados do Brasil, a OAB, pois sua capacidade postulatória decorre exclusivamente à nomeação ao cargo público. Porém, há novos entendimentos que os novos defensores públicos necessitam estar inscritos no exame da ordem. Deveres das partes e procuradores. O artigo 77 cita alguns deveres. Além de outros previstos nesse código, são deveres das partes e de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Inciso 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Inciso 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, a natureza provisória ou final, e não criar embargos à sua efetivação. Inciso 5. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimação, atualizando essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação, temporária ou definitiva. Inciso 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato e de bem ou direito litigioso. Olá, bom dia. Hoje irei falar sobre direitos dos advogados. O que são direitos dos advogados? São um conjunto de regras que permite esse profissional consultar qualquer tipo de processo judicial, mesmo que ele não esteja com a procuração em mãos. Quais são os principais direitos do advogado e para que serve? Um advogado ele pode exercer a sua profissão em todo o território nacional, desde que ele seja aprovado pelo exame da ordem da OAB. O profissional ele tem todo o direito de se comunicar reservadamente com o seu cliente que esteja preso, pois a falta de comunicação com o mesmo não pode prejudicar o advogado no seu exercício da profissão. Um advogado, ele jamais pode ser proibido de entrar em qualquer repartições judiciais ou sessões em que o seu cliente preso esteja participando. O artigo 107, ele fala do direito dos advogados. O parágrafo 1º, ele fala: examinar em cartório de fórum e secretário de tribunal, mesmo sem procuração, os autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Bom dia, pessoal, meu nome é Guilherme e eu vou estar falando com vocês a respeito da responsabilidade por dano processual e a multa por litigância de má-fé no novo CPC, tá? Eu vou estar analisando os seguintes pontos. Quais são
as hipóteses consideradas como litigância de má-fé, quais as consequências para os atos que são caracterizados como má-fé. Isso a gente vai estar vendo no artigo 79, 80 e 81 do novo CPC. Ok? O artigo 79 diz que o litigante de má-fé responde por perdas e danos, seja ele o autor, o réu ou o interveniente. Já no artigo 80 são levantadas as condutas que devem ser consideradas como má-fé processual. Tá? O artigo 80 diz o seguinte: considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. O que quer dizer? Que é a tentativa de induzir o julgador ao erro por meio de artifícios. Tá? O inciso 2º, alterar a verdade dos fatos. É a mentira, é a tentativa de enganar. E isso aí não pode ser tolerado. O inciso 3º é usar do processo para conseguir objetivo ilegal. O processo ele serve ao direito usá-lo para conseguir efetivar, achar o ilícito. E obviamente que é ilegal e é ilegítimo. Um exemplo disso é tentar manipular documentos e títulos inválidos para conseguir bloquear ou levantar valores grandes e indevidamente. Tá? Um caso assim foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele apresentou recibos de um apartamento que estava com suspeita de que ele tinha recebido por propina e a data nem existia. Então ele tentou achar um meio ilegal de burlar isso daí. Ok? O inciso 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. É simples. A pessoa, se ela causar um retardamento do processo, andar devagar de modo injustificado, ela pode estar agindo de má fé. O inciso 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Trata-se de uma cláusula aberta. As partes e todos os sujeitos processuais podem e devem proceder de maneira responsável, uma vez verificado que está procedendo de maneira temerária, ou seja, sem conduta de má fé, ela deve ser punido com multa pela litigância de má fé. Já no artigo 6º, provocar incidente manifestamente infundado. Ou seja, a pessoa ela entra ela tenta entrar com um agravo de instrumento, onde a matéria já foi julgada, onde o juiz já deu um parecer. Nesse caso, o outro exemplo é contratextos expressos em súmula vinculantes, pode ser considerado de má fé. E o último, o 7º, interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Assim, a pessoa ela entra com recurso onde o recurso ele já foi julgado e já até sentenciado, e isso aí não é tolerado e deve ser punido com sanções por litigância de má fé. O artigo 80 fala das sanções por litigância de má fé. As consequências, no entanto, são distintas. A multa ela foi criada pela Lei 9.668 de 98, diz que 1% passa a ser passível de arbitramento em faixa variável de 1 a 10% como regra geral. Quando o valor for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em um montante de até 10 vezes o valor do salário mínimo. Ok? Isso
havendo mais de um litigante, o juiz deverá condenar cada um na sua proporção de seu respectivo interesse de causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária, tá? E a indenização por perdas e danos, ela será fixada pelo juiz, sendo permitido o arbitramento ou a liquidação pelo procedimento comum nos próprios autos. Basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.